Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao culto público. Que o bom Deus nos abençoe nesse tempo juntos aqui. Aproveito para agradecê-los, a oração é meu favor. Eu tive uma missão nesse final de semana, no Sul, especificamente em Curitiba. Madrugada 3 graus, indo para a igreja a 6 graus. Quando o sol chegava, ia a 13. E aqui me parece que o final de semana também foi bem gelado, né? Para os cariocas, aqui a situação para o carioca a partir de 20 graus já é quase calamidade pública. Sejam bem-vindos ao culto. Eu quero convidá-los a colocarem-se de pé. Vamos ler o Salmo 25. São 22 versos. É um salmo de Davi. Salmo 25. Ouçamos todos a palavra de Deus. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que se em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te, segundo a tua misericórdia, por causa da bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e na sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. É um pedido de socorro, é uma oração cheia de preciosas verdades teológicas, falando da soberania de Deus, da sua aliança, da sua misericórdia. Que o bom Deus nos guarde, nos abençoe e nos sustente em todos os nossos caminhos. Vamos orar, nos apresentando para o culto. Ó Deus eterno, nosso Pai bendito, nós te louvamos porque aprova o Senhor nos dar mais um dia de vida. Nós recebemos todos os dias com ações de graças, pois sabemos que a vida é uma concessão da tua bondade. Aqui nós estamos, depois de um dia de trabalho, de demandas, o Senhor conhece o coração de cada um. Prepara-nos para louvar e bendizer o teu nome com alegria, com senso de maravilha, com entendimento. Que o teu Espírito nos habilite a te prestar um culto digno, um culto em espírito e em verdade. Aceita nossas canções como expressão da nossa fé. Ouça, Senhor, as nossas súplicas, pois não temos outro senão o Senhor. E permita que recebamos da tua parte mais uma porção da sua palavra, a fim de que nossa fé seja fortalecida e prossigamos em dar bom testemunho da graça que nos alcançou. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Vamos fazer isso com grande alegria. Vamos louvar o Senhor.
digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Tomar assento, irmãos, por favor. Nós teremos, sob a graça de Deus, um final de semana muito intenso. E nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesse próximo final de semana. Na sexta-feira, às 20 horas, vamos ter um encontro com os homens. Temos algo em torno de uns 80 homens inscritos. E será a primeira de uma maratona de encontros com o pastor Felipe Niel. Felipe Teles é outro amigo aqui do Rio. O Niel já está aqui no Rio, ele está num compromisso na Barra, e na sexta-feira começa aqui nosso encontro. Ele é pastor da Igreja Batista Vida Nova, em Caldas Novas, Goiás, e será uma bênção poder recebê-lo aqui em nossa igreja. Então, na sexta-feira, às 20 horas, no sábado de manhã, já temos também um expressivo número de mulheres, doutrina que modela a vida. Então, começa a partir das 9 com café, em seguida a palestra dele, será uma grande bênção também. No domingo ele vai pregar no culto público, em nossa igreja, já tem tema inclusive, e nós vamos, por assim dizer, abrir uma série de reflexões alusivas ao aniversário de 60 anos da nossa igreja. Então, nossa programação nosso planejamento é ter esse primeiro culto e um culto no contexto de março do ano que vem, fechando então o jubileu. E na segunda-feira um encontro com os pastores aqui na igreja. Nós temos já uma quantidade expressiva de pastores que virão de vários lugares do Rio e das cidades no entorno para ouvir falar sobre revitalização de igreja. Vai acontecer na segunda-feira. Então, vamos orar por ele, por sua saúde, que Deus dê graça, que ele seja um instrumento para a edificação da igreja aqui presente, essas múltiplas frentes, né? Então, pedir a Deus que nos abençoe nesse propósito. Vamos orar. Adriano, por favor, vem aqui à frente. Vamos orar, acompanhar o irmão Adriano em oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Estou bastante encorajado por esse tempo que nós vamos passar juntos aqui com Felipe Niel. Ora pra gente. Querido Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, com corações gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, privilégio de estarmos aqui nessa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos conduzido, nos fortalecido, dia após dia. Nós temos visto a Tua fidelidade, Senhor, em nossas vidas, em nossas famílias. E esses encontros que acontecerão nesse final de semana são mais uma demonstração, Senhor, de que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida do pastor Felipe Niel e queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre ele, que ele possa ser cheio do Teu Espírito Santo, que ele possa ser conduzido pelo Senhor em cada uma das ministrações e que todos os recursos necessários para a vinda dele, para a estadia dele aqui na cidade do Rio, esteja o Senhor providenciando, guardando a vida dele e da sua família. Queremos Te pedir também por cada encontro, Senhor, o encontro dos homens na sexta-feira, que o Senhor possa estar edificando a vida de cada homem que estará aqui presente, que cada um se levante como pastor do seu lar, que cada um se levante, Senhor, como aqueles que demonstram o Teu caráter para essa geração. Nós Te pedimos também pelo encontro das mulheres, para que essas mulheres sejam cada vez mais sábias e que possam edificar os seus respectivos lares, Senhor, que seja uma bênção, que seja um período de edificação, de consolo e exortação para a Tua igreja, bem como o culto, Senhor, no domingo e o encontro com os pastores na segunda-feira. Tudo isso nós colocamos diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então, por favor, Senhor, conduza o Teu povo até esse lugar em cada uma das reuniões e que tudo sirva para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24. É um texto relativamente longo, mas sempre oportuno, porque tal como os discípulos no caminho de Emaús, por vezes a gente se desanima sem ter motivo. E o que nós temos aqui é exatamente isso. Lucas 24, a partir do verso 13, a narrativa sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús.
Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim, então, a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que o Cristo ressurreto mantenha sempre nosso coração cheio da sua graça e esperança jamais nos falte. Vamos cantar mais uma canção antes de ler o texto que vai ser objeto da nossa reflexão. Vamos colocar de pé e cantar? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar.
louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Vocês podem tomar assento. Vamos para a segunda mensagem dessa série, embora curta, faremos nos meses de agosto e setembro. Exemplos de fé. Semana passada ouvimos o Pedro falar sobre Enoque. Hoje vamos pensar sobre Noé. Gênesis 6, inicialmente apenas um verso, o de número 9. Um servo de Deus chamado Noé. É o tema da mensagem. O texto é Gênesis 6, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mantenha sua Bíblia aberta. Leremos alguns outros versos em algum momento. Você sabe o que é um epitáfio? Essa não é uma palavra que a gente usa todos os dias, né? Mas epitáfio é uma palavra rica. Significa instrução curta, via de regra, gravada na lápide ou no túmulo para homenagear uma pessoa falecida. Então, quando você vai ao cemitério, é muito comum você ver lá uma lápide, geralmente de pedra, né, granito, mármore, e algum texto elogiando, fazendo alguma menção, ou mesmo uma citação do falecido, um poema, enfim, uma frase. Eu selecionei alguns epitáfios para partilhar com vocês. Vou começar com um do brasileiro, chamado Chico Anísio. Na lápide do seu túmulo está assim: e agora? Vão rir de quê? Ele é um comediante, né? Até na hora da morte, mandou colocar lá. E agora? Vão rir de quê? Talvez um dos maiores do Brasil, né? Chico Anísio. Há outros. Vamos pensar numa figura de impacto mais amplo. Alexandre o Grande. Um túmulo agora basta para aquele que tudo conquistou. Ele faleceu jovem, salvo engano, 30 e poucos anos. Ele foi, de fato, um habilidoso general, conquistou muita coisa, mas, como todos os mortais, bastou um pedacinho de chão para colocar o seu corpo. John Newton, um grande pregador, responsável, autor pela música mais cantada na língua inglesa, né? Amazing Grace. No túmulo dele, lá na Inglaterra, tem um texto maior e mais teologicamente denso. Está escrito assim: John Newton, outrora um infiel e libertino, servo, senhor de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que ele havia trabalhado por tanto tempo para destruir. Ou seja, um texto longo, que é uma espécie de resumo da biografia dele, né? Ele, por algum momento, atuou nessa atividade nefasta, né, que é o tráfico de seres humanos, levando-os da costa africana para a Europa. Em algum momento o Senhor o alcançou, ele se tornou um pregador do Evangelho e viveu todos os seus dias e faleceu em avançada idade como um bom servo de Deus. Enfim, eu poderia citar alguns epitáfios aqui, mas um dos mais extraordinários que a gente tem na Bíblia é justamente o texto que nós lemos. Se pudesse estar escrito na lápide do seu túmulo, seria uma glória para você, para mim e para nós todos. Olha o que está escrito sobre Noé. Eis a história de Noé. Um resumo. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Tem coisa mais bonita para se dizer de uma pessoa do que isso? Era justo, era íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé é um dos homens mais importantes da história. Ele é citado 50 vezes nos livros da Bíblia.
Portanto, não é um coadjuvante na história da redenção, é um personagem importante. Inclusive, na chamada doutrina da aliança, nós temos o pacto noético. A vida de Noé é uma história real. Noé era o filho de Lameque, o 10º depois de Adão. Ele é bisneto de Enoque. Então, uma história bonita. O texto que nós lemos é um relato fidedigno, portanto, não se trata de uma ficção. É muito comum as pessoas lerem o livro de Gênesis como se fosse uma peça de ficção. Isso é um grande equívoco. Nós vamos lançar um livro mais à frente, de um teólogo holandês, Em Busca do Adão Histórico. Então, ele vai mostrar que, embora essas passagens do livro de Gênesis tenham um caráter poético também, uma linguagem poética, a história é real, aponta para personagens reais. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, né, ele vai fazer conexões com certos personagens, Jonas, Noé, como nos diz de Noé, ou seja, não é um personagem fictício, é um indivíduo que tem seu lugar no tempo e na história. Agora vejam, em uma época de profunda crise moral, corrupta e de grande violência, Noé se destacou como alguém que seguiu no caminho diametralmente oposto aos da sua época. Ele foi literalmente alguém que veio na contracultura. O que é uma contracultura? Está todo mundo indo numa direção. Noé está na direção oposta. Ele e a sua família, e apenas ele e a sua família se salvaram naquela geração. O Billy Graham tem uma frase dele que diz que Noé foi o maior pregador da história. Pregou por 120 anos, ninguém se converteu, mas salvou a família. Não é? Todo mundo na contramão. O que é que nós podemos aprender com esse homem? Quais são as lições desse servo de Deus chamado Noé? Eu queria destacar algumas delas, fazendo um movimento para trás e para frente nos versos, no capítulo 6 de Gênesis. A primeira coisa a se destacar é que Noé foi salvo pela graça de Deus. Se você observar o verso 8, ele diz assim, o texto, porém Noé achou graça diante de Deus. Esse porém, que dá início ao verso 8, é uma conjunção adversativa. E esse termo está indicando, portanto, um profundo contraste com o que foi dito anteriormente. E se você observar os versos anteriores, nós estamos vendo ali uma corrupção generalizada na sociedade. Toda a humanidade foi objeto da ira de Deus. Noé recebeu favor. Então, toda a humanidade foi condenada, porém, Noé achou graça diante de Deus. Detalhe, essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Então, é um texto importante, que tem um peso na história da redenção. Se nós observarmos os versos anteriores, veremos que a maldade humana havia se multiplicado terrivelmente, a ponto de, inclusive, ser usada essa linguagem aqui, Deus se arrependeu de fazer o homem, no sentido de o juízo seria inevitável, como de fato foi inevitável. No verso 5 do capítulo 6, nós temos aqui uma síntese do problema. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu Deus de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Então nós não temos um Deus impassível, né? Nós temos um Deus que se alegra e se entristece. E aqui a ideia de pesar o coração é ver a humanidade na contramão da sua boa, perfeita e agradável vontade. No entanto, como o texto vai dizer no verso 8, porém, diferente das demais pessoas, Noé achou graça diante de Deus. E qual o ponto aqui? Há um elemento na teologia que é importante. Todos os homens do Antigo e Novo Testamento foram salvos pela graça de Deus. Só há salvação mediante a graça, pela fé mediante a graça, em Jesus Cristo. Essa expressão que aparece aí, né, graça, ela é importante. Na NVI está assim, Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus foi misericordioso, Deus foi gracioso, Deus foi benevolente com Noé. Concedeu uma graça especial a ele. Ele não foi salvo porque ele é bom. Noé também era filho de Adão, era o 10º. E em Adão todos pecaram, inclusive Noé. A expressão, porém achou Noé graça diante de Deus, é que, de uma forma soberana, o Senhor manifestou a sua redenção sobre Noé.
E como é que nós sabemos disso? Vejam, o melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia diz que ele foi salvo porque creu em Jesus Cristo. Pastor, onde é que está escrito isso? Acompanhe. Hebreus 11, verso 7, olha o que está escrito aí. Ele foi salvo da mesma maneira como eu e você. A diferença era o ângulo da visão. Nós olhamos para trás, ele olhou para frente. Tudo convergindo em Jesus Cristo. Hebreus 11, 7, olha o que está escrito. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o quê? Herdeiro da justiça que vem pela fé. Esse é um termo técnico. Herdeiro da justiça que vem pela fé. A justiça que ele herdou pela fé, porque ele creu na palavra de Deus. Ele não é justo como nenhum de nós. Quando você e eu, tal como Noé, cremos na palavra de Deus, esta fé, essa confiança em Deus é atribuída como justiça a nós. A justiça de Cristo é transferida para nós. De modo que o texto vai dizer que ele achou graça, ele achou favor de Deus. O Senhor foi misericordioso. O método de Deus para a salvação do seu povo é um só. Volto a dizer, a diferença é que no Antigo Testamento eles olhavam para frente, para uma promessa que iria se cumprir. Hoje nós olhamos para trás, para algo que já aconteceu, percebem? Mas é sempre centrado na pessoa de Cristo, que é o clímax da revelação e o ápice do amor e da bondade de Deus. Portanto, a aplicação imediata que a gente aprende com Noé aqui é isso. A salvação é pela graça mediante a fé. Eu gosto muito dessa expressão, herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, a graça vem antes da fé. A fé é filha da graça. Homem não produz fé. Há muitas pessoas equivocadamente pensando que podem produzir fé. Nesse sentido, a fé seria meritória. A fé também é um dom de Deus. Então, a graça presente é que opera a fé. A graça, ela é a mãe da fé, por assim dizer. Então, se em algum momento você for tentado a acreditar que você é salvo, porque você é mais inteligente, foi mais esperto na escolha que fez, você ainda não entendeu. Você entende o que é o Evangelho porque a graça iluminou somente seu coração. É um movimento monergístico, uma obra de Deus em nosso favor. Então, essa é a primeira coisa que precisa destacar aqui na vida de Noé. Noé é alguém que achou graça, favor da parte de Deus. Ele foi salvo pela graça. Segunda coisa ainda, precisa ser destacada, é que Noé era um homem justo e íntegro. No verso 9 que nós lemos, essas duas expressões são usadas. Era um homem justo e íntegro. Tá? Isso é interessante, porque também é a primeira vez que a palavra justo aparece na Bíblia. Então, nós temos aqui, pelo fato também de ser Gênesis, né, é o livro dos começos, então muitas coisas terão esse caráter inicial, e mais do que inicial, esse caráter de começo mesmo, está me fugindo a palavra mais adequada, mas início, enfim. Agora vejam, essas duas palavras aqui, a palavra justa aparece a primeira vez, agora vejam, ele usa a palavra íntegro aqui também. Então são duas palavras importantes aqui que são usadas para descrever o caráter desse homem. A Bíblia Viva, que é uma paráfrase, né, uma tradução, é uma tentativa de colocar numa linguagem mais clara, tem uma expressão que eu acho muito adequada. Diz assim, Noé era o único homem reto de todos que viviam naquele tempo. E ele procurava viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, é nessa ordem que os servos de Deus são formados. Primeiro, a graça vem. Essa graça, ela opera de modo que o indivíduo tem fé, confiança em Deus. E essa operação da graça com a fé vai gerar frutos. E o fruto qual é? Integridade, caráter, uma vida correta. Ele não foi salvo pelas suas obras, mas ele era temente a Deus e era um homem obediente à palavra de Deus. Então Noé era um homem justo e de moral irrepreensível. Não havia nada contra Noé. As pessoas eram obrigadas a reconhecer que ele era honesto. Então vejam, ele não é salvo porque ele é honesto, porque ele não cumpriu a lei perfeitamente. Tiago vai dizer que se alguém transgrediu um pedaço da lei, transgrediu toda a lei. Mas isso não tira o fato objetivo de que,
pela graça de Deus, ele viveu uma vida íntegra. Isso faz diferença. Porque no meio evangélico é muito comum a gente ir para os dois extremos. A religião do mérito, o indivíduo quer obedecer para merecer salvação, aquela religião meritória, fazer por onde. E por outro lado tem aquela libertinagem, é salvo pela graça, então pode ver de qualquer maneira, tanto faz, tanto fez. As duas coisas precisam andar juntas, salvos pela graça para as boas obras. E a aplicação é justamente essa. A graça que salva é a graça que transforma. Se não foi transformado, luz amarela. A possibilidade de não ter sido salvo é muito grande. Porque justo descreve a situação dele diante de Deus. Diante de Deus ele era justo, porque era obediente. E era íntegro, porque na comunidade, no contexto no qual ele vivia, as pessoas sabiam que ele era um homem correto. E é justamente isso que Paulo fala, quando escreve a Tito. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça se manifesta, ela educa cada um de nós para viver uma vida assim, sensata, justa e piedosa. Então, Noé é para nós um exemplo, salvo pela graça, e essa graça o transformou, de modo que as pessoas no seu entorno podiam dar testemunho de que era um homem íntegro. Alguns anos atrás eu li um livro de um autor chamado William Davis. Hoje eu fiz até um comentário na internet sobre isso. É um dos textos mais instrutivos que eu li sobre a definição de caráter. Caráter versus reputação. Vou ler para vocês. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é de fato. Reputação é fotografia. Caráter é face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você alguém feliz ou não. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Quando alguém é transformado pelo Evangelho, essa transformação vai implicar em mudança de vida. Não é uma performance, não é um verniz sobre o velho homem, não é aparência, não é simulacro, não é face, não é as capas, mas é o coração transformado, o caráter transformado. Então o Evangelho faz a diferença. E percebam, o caráter transformado atrai as pessoas para Cristo. Quando esse caráter não é transformado, em alguma medida, até repele. Isso tem conexão com uma terceira característica dele. Noé deu bom testemunho da sua fé. No verso 9, a última parte, o cronista diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Justo diante de Deus, íntegro, entre os seus contemporâneos. Interessante notar isso. As pessoas davam bom testemunho dele. Ou seja, ele tinha um caráter transformado. Um segundo comentário bíblico, além de Hebreus, é 2 Pedro. Pedro também vai citar Noé e vai referendar o testemunho dele. Veja o que é dito. 2 Pedro 2:5. Não poupou o mundo antigo, falando do juízo de Deus, mas preservou Noé. Veja o que está dito. Pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé é apresentado como um pregador de justiça. O que é um pregador de justiça? Alguém que pregava a lei. Alguém que chamava as pessoas ao arrependimento. Alguém que tinha autoridade para repreender as pessoas. Não era um moralista, era um pregador da justiça. Ele era justo, íntegro, alguém que tinha um favor de Deus sobre si, e era um pregador da justiça. E as pessoas davam um bom testemunho dele. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Isso faz toda a diferença. O Phillips, Dr. James Phillips, diz que a única voz que clamava justiça. A Bíblia Viva diz, o único homem que falava a favor de Deus. Outra versão bíblica diz, aquele que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. Em outras palavras, Noé foi um pregador da justiça, no sentido que anunciou aos seus contemporâneos que expressa a vontade de Deus para a vida deles, chamando-os a arrependimento. Detalhe, tente imaginar isso, ele pregando e sendo objeto de zombaria e de escárnio.
Uma das coisas que mais intimida os crentes hoje a testemunhar o evangelho é medo da opinião pública, medo de retaliação, medo do desprezo, né? Noé pregou por 120 anos debaixo de zombaria, né? E, inclusive, começou a construir a arca quando não havia nenhuma nuvem no céu. Ou seja, era um obediente que não deixava ser governado pela opinião pública e que pregava justiça e, por conta disso, deu bom testemunho aos seus contemporâneos, né? Há um autor chamado John Taylor que ele diz assim: essa é uma das razões pelas quais devemos apresentar o evangelho por meio do que falamos, verbalizar, proclamar, por meio da maneira com a qual vivemos o testemunho, né? Encarnando o evangelho na dinâmica da vida, e por meio do que fazemos, serviço. Então, são três áreas de atuação. Comunicação verbal, é preciso falar do evangelho. É preciso encarnar o evangelho, o testemunho, e é preciso praticar o evangelho por meio de serviço, né? Então, essas janelas todas acabam dando visibilidade ao evangelho em nossa vida. E o que nós aprendemos aqui? O cristão deve testemunhar do evangelho pela pregação e pela vida, mesmo quando for objeto de escárnio e de ridículo, né? E a gente vive numa cultura em que aceita-se tudo menos a fé cristã. Então, mais uma lição que nós podemos aprender com Noé. Uma quarta lição: Noé era alguém obediente a Deus. Aí a gente dá um salto para o verso 14, e é dito assim, olha o que está escrito aí, uma ordem expressa da parte de Deus. Qual foi a ordem de Deus para ele? Fazer uma arca. Qual foi a atitude dele? Verso 22. Assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Então nós temos nessa estrutura, a partir do verso 14, duas coisas simples: ordem e resposta. No caso dele, a resposta foi obediência. Faz uma arca e dá todas as diretrizes. E ele, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E aqui é um ponto importante. O primeiro fruto da fé é a obediência. A fé, ela vem acompanhada de boas obras. E o primeiro fruto é a obediência. O homem de fé é um homem de obediência a Deus. Homens crentes são obedientes. Uma fé que não se revela por meio de uma resoluta obediência a Deus é falsa e enganosa. Tiago chega a dizer isso. Fé sem obras é morta. Crês tu que Deus é um só? Muito bem, ortodoxo. Os demônios também creem. Creem e tremem. Portanto, nós precisamos dessa obediência incondicional como fruto da verdadeira fé. O Senhor disse assim a Samuel, por meio de Samuel. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O povo estava naquela dinâmica de sacrifícios ritualísticos, absolutamente no modo operandi automático, né? Sem nenhuma reflexão, religiosidade absolutamente vazia. E o Senhor diz: olha, o que é que Deus espera? É obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse sentido, não adianta ritualismos religiosos vazios se não vem acompanhada de prática, de vida. Então aqui é um machado na raiz da aridez, né, espiritual. O que o Senhor requer de nós é realmente obediência como fruto da verdadeira fé. Não é obediência para ser salvo. É obediência como evidência de que já é um salvo. Isso faz toda a diferença. Eu estava a conversar recentemente com um missionário estrangeiro e falávamos sobre a Birmânia, a antiga Birmânia, hoje fica o Mianmar. Em termos de percentuais, a Birmânia, o atual Mianmar, está em 7º no ranqueamento de população de crentes batistas. Embora seja um país muito complicado hoje por conta da questão política, né? Mas esse percentual grande de cristãos no Mianmar é por conta de um movimento missionário que começou no século XVIII, especialmente através de um homem chamado Adoniran Judson. Adoniran Judson, sua esposa Ana, era o nome da sua esposa. Eles se casaram e se dispuseram a ir para a Ásia. Primeiro foram para a Índia e de lá para a Birmânia, antiga Birmânia. E quando eles chegaram lá, não havia
nenhum convertido. Interessante isso. E o trabalho basicamente foi, primeiros 7 anos, aprender o idioma, um dos mais difíceis do mundo. Depois gastaram mais 6 anos para ver o primeiro fruto, primeira conversão. 13 anos trabalhando no país sem ver um único fruto. Ele perseverou, continuou fazendo trabalho, e por lá ficou por muitos anos, por décadas. Passou por muitas situações difíceis, né? A esposa dele faleceu por conta de um problema, sepultou filhos, ficou 2 anos preso por ser acusado de ser espião, passou por muita dificuldade, mas perseverou, traduziu a Bíblia para a língua birmanesa, traduziu uma gramática, catecismo, fez uma obra maravilhosa. Ele batizou 7.000 pessoas, organizou várias igrejas, né? E tem um diário muito bonito da esposa dele, da Ana, que expressa bem os dias difíceis que eles passaram e como o Senhor os preservou. Ele deixou um legado fantástico. Há uma famosa frase dele, que é a seguinte, uma frase em latim, ele é um homem muito culto, totus tu ergo sum, que é uma oração que os antigos faziam. Era uma oração de rendição. Sou totalmente teu, Senhor. Ou seja, era um homem completamente devoto a fazer a vontade de Deus. A gente vive numa cultura de conforto. A gente vive numa cultura de buscar o atalho e o caminho mais fácil. Então, boa parte dos nossos problemas é porque a gente vive nessa cultura hedonista. Então, aqueles notáveis que nos precederam na fé, tal como Noé, o que seria mais cômodo para ele é fazer o caminho que a manada faz, fazer o caminho da correnteza. Mas obedecer, por vezes, vai implicar em perdas circunstanciais, momentâneas, mas a obediência é sempre o fruto da fé. E a gente precisa aprender com esses gigantes, dentre os quais eu cito aqui a figura notável do Adoniram Judson e sua esposa. Eu lembro das palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Noé é um exemplo de obediência. E por fim, o verso 9, tem uma expressão lindíssima aí. Noé andava com Deus. Essa expressão foi usada pela primeira vez em relação ao bisavô dele, Enoque, e agora é repetida em relação a ele. E o que significa andar com Deus? Essa é uma linguagem metafórica para falar de jornada, de caminhada, de experiência, de vivência, de relacionamento. Então, o elemento mais distintivo na vida de Noé e que nos encoraja a imitá-lo, ele é um exemplo de fé, é que ele era um homem de comunhão com Deus, alguém que andava com Deus. Isso para nós é importante porque Deus não tem filhos prediletos, né? Deus tem amigos íntimos. Abraão foi chamado de amigo de Deus, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Então, em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Agora, nós podemos dar um passo adiante e aproveitar essa graça e aprofundar nosso relacionamento com Deus a ponto de essa expressão empregada para Enoque e para Noé também ser aplicada em alguma medida na nossa vida. Alguém que anda com Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém para o qual o tempo com Deus, a vida com Deus, o relacionamento com Deus é prioritário. Então, essa é uma aplicação para nós. Andar com o Senhor deve ser a nossa meta diária, nosso propósito contínuo. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Geralmente as pessoas pensam na vida eterna como sendo algo depois da morte. A vida eterna ela se intensifica naquilo que a gente chama de a experiência no porvir, né? O outro lado da existência. Mas a vida eterna já começa aqui. À medida que no Evangelho, em Jesus Cristo, pelo que Ele fez, nos chamando para a comunhão trinitária, Pai, Filho e Espírito, nós já podemos andar com o Senhor e conhecê-lo. E por toda a eternidade, essa será para sempre a nossa vocação. Conhecer a altura, a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus, que excede de todo entendimento, como diz Paulo, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o epitáfio de Noé é lindo.
né? É um resumo biográfico. E eu oro para que, em alguma medida, Deus nos dê a graça de que o que foi dito sobre ele possa ser dito sobre nós. Você pode colocar o seu nome aqui. Essa é a história de Jader. Um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Andava com Deus. Coloca o seu nome aí. Pela graça de Deus, a gente pode também, como expressão da graça de Deus sobre nós, ser justos, íntegros, dar bom testemunho, ser obediente ao Senhor e andar com Ele. Essa é a nossa vocação e é isso que nós aprendemos da parte de Deus através de Noé. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Ó meu Deus, te louvamos por sua palavra, uma fonte inesgotável de sabedoria, de instrução, de exortação, de encorajamento. Aprendemos um pouco mais sobre a vida de Noé, teu servo. Era um pecador, mas foi alcançado por sua graça e respondeu com obediência. Foi considerado um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, um pregador da justiça, um homem obediente, um homem que andou com o Senhor. Séculos depois, aqui estamos nós a meditar sobre a vida dele e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Vivemos num mundo tão perverso quanto aquele e precisamos nos posicionar. Precisamos dar bom testemunho, precisamos pregar a justiça, a tua vontade, no mundo trevoso, ser luz do mundo, sal da terra. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes e nos ajude, Senhor, a andar contigo. Tem misericórdia do nosso coração por ver seduzido por ídolos que tentam tomar o seu lugar. Que o Senhor nos ajude a aproveitar cada dia para nos preparar para o último. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.